Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao perfil aqui da FG Clínica, aqui no Instagram. Eu sou o Dr. Francinaldo Gomes, CEO e fundador da FG Clínica, e hoje nós temos a nossa live, nós vamos fazer aí a nossa live e vamos falar das doenças neurovasculares do nosso sistema nervoso e como que elas podem afetar a sua saúde neurológica. Hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, que é o Dr. Samuel Damin, ele que é neurocirurgião e com expertise nessa área, né, da neurocirurgia. Saibam vocês que as doenças vasculares, quer dizer, as doenças que afetam os vasos sanguíneos, são doenças muito comuns e que atingem vários órgãos do corpo. Elas atingem o coração, atingem os rins, atingem os pulmões, atingem também o cérebro, né, de várias formas. Aí eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo ok com o áudio, se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo ok. Está aqui a Edivana, o Instituto Marcos Santana, Judy Silva, Dona Judite está aqui. Opa, obrigado aí pela presença. Coloquem aí, vejam se vocês estão ouvindo bem, tá? Que eu quero saber se tá tudo ok com o áudio, tá bom? Então hoje a gente vai falar dessa parte, o famoso derrame cerebral, né? Aí, estou só esperando aí o nosso convidado entrar pra gente poder começar aí a nossa live. E eu peço a vocês que compartilhem essa live com pelo menos 3 pessoas aí do perfil de vocês, pra gente ter aí bastante pessoas aqui na live e poder levar essa informação para número cada vez maior de pessoas, tá bom? Deixa eu ver aqui o pessoal. Acho que o pessoal é um pouco atrasado hoje, tá? Estão me ouvindo bem? Ok, a Priscila tá aqui. Priscila Moi, Andréia Serrão também entrou. Isso aí, pessoal, vamos entrar aí na live, vamos compartilhar aí com pelo menos 3 pessoas aí do perfil de vocês para trazermos, deixa eu só, para que a gente possa levar esse conhecimento para um número cada vez maior de pessoas, tá bom? Boa noite, Priscila, você tá me ouvindo bem? Tá tudo ok com o áudio? Melhor que ontem também entrou. E hoje vocês podem deixar as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês aqui, que a gente vai ter o maior prazer em responder, tá bom? Deixa eu verificar aqui com o nosso convidado, Dr. Samuel. Deixa eu ver ele aqui. Oi, amigo. Pra gente falar hoje, muito legal. Sim, tudo bem com o áudio, dá para ouvir perfeitamente. Obrigado, Priscila, tá bom? Tô aguardando aí o Dr. Samuel aí acessar aí o Instagram, tá bom? E enquanto isso, coloque as dúvidas de vocês aqui sobre as doenças neurovasculares, tá bom? Vocês sabem o que é um acidente vascular cerebral? Vocês sabem o que é um aneurisma cerebral, né? Vocês sabem o que é uma malformação arteriovenosa, a famosa MAV, né? Vocês sabem o que é uma trombose, né? Trombose venosa cerebral. Tudo isso são doenças as vasculites, né? Vasculites, tudo isso são doenças dos vasos sanguíneos cerebrais que podem afetar as pessoas, desde crianças até pessoas idosas. E os vasos sanguíneos, eles são os grandes responsáveis como é que eu diria para vocês? Por levar sangue e nutrientes, levar sangue e nutrientes para o nosso cérebro, tá? Então, quando os vasos sanguíneos não funcionam adequadamente, ou que seja, eles não conseguem levar a quantidade de sangue, ele entrou aqui, ó, o Dr. Samuel acessou. Qual a diferença Qual a diferença entre AVC isquêmico? Perdão, pessoal, estou me recuperando aí de uma gripe. Então, de vez em quando, eu posso dar umas tossidas aqui, tá? Luz Belli entrou. Oi, Samuel, boa noite.
ver se ele está ouvindo, acho que está um pouquinho. Oi, doutor Samuel, boa noite. Deixa eu ver aí a conexão. Apareceu aqui. Vamos ver se vem aí a conexão. Victoria, Leo entrou. Cruz Belli, o pessoal tá chegando aí. Oi, Samuel. Tá me ouvindo? E aí, doutor Francinal? Oi, Samuel. Tá travando. Eu não sei se o fone que não tá funcionando, tá um pouco devagar aqui. Não, o Não, fone é tá que tá. direitinho. Eu acho que é a conexão, Samuel. Agora melhorou. Tá ouvindo? Tô ouvindo direitinho. Ah, legal. Boa noite, tudo bem por aí? Boa noite, tudo jóia. Ah, legal. Você tá em São Paulo? São Paulo, capital. Legal. Muito bom. Então, Samuel, enquanto estava aguardando aí a sua entrada triunfante aqui na live, aí todo estiloso aí o Samuel, desde a época da residência aí sempre foi esse o estilo dele. Aí eu estava falando aí para o pessoal da função dos vasos sanguíneos, né, que é de levar sangue e nutrientes para vários órgãos do corpo, incluindo o cérebro. E que quando eles são afetados, aí nós temos então as doenças neurovasculares. Já tem algumas perguntas aqui, mas eu queria te dar as boas-vindas aqui, Samuel, aqui é o perfil da FG Clínica de Neuromodulação, Epilepsia e Cannabis Medicinal. Queria que você falasse um pouquinho de você, da sua trajetória aí, e a gente começa no nosso tema da live, tá bom? E já tem uma curiosidade aqui, você é pós-graduado em Medicina Aeroespacial. É isso mesmo. Bom, muito boa noite aí. Queria agradecer o convite, primeiramente. O Francinaldo é um grande amigo, sempre ensinou muito pra gente aí. A gente fez residência junto. Ele era 2 anos aí acima do meu ano. Então aprendi muita coisa aí com esse doutor. É, eu sou nascido no estado de São Paulo, cidade de Santo André. Graduei em medicina, fiz faculdade de medicina na Unifesp, a Escola Paulista de Medicina. Fiz minha residência médica em neurocirurgia lá, né, especialização após a faculdade. E depois a gente se enveredou aí para o ramo das doenças neurovasculares, né, dentro da neurocirurgia. Então, os aneurismas cerebrais, né, as malformações, etc. Além disso, a gente tem uma expertise aí com neurocirurgia pediátrica, né? Pois a gente trabalhou aí muitos anos, e ainda trabalha, né, com neurocirurgia pediátrica. A gente, hoje em dia, chefia o serviço tanto de residência médica quanto de telemedicina aí da Prefeitura de São Paulo, né, em neurocirurgia, isso. E a gente é responsável também pelas cirurgias fetais, né? Cirurgias intraútero que a gente faz aí nos bebezinhos dentro da barriga da mãe na prefeitura da cidade de São Paulo. Então esse é um resumo aí da nossa atuação. Você mencionou também, a gente tem a pós-graduação em medicina aeroespacial, mas isso acho que não vai entrar aqui na live. Ah, legal. E aí, falando dentro do que você colocou aí, altamente qualificado aí, o Samuel, desde a época da residência, aí, nós fizemos vários plantões juntos aí, madrugadas, né? Tanto em São Paulo, capital, como nas cidades, né, em tornos aí, Diadema, Pirajussara, Mário Covas e até no Emelino Matarazzo também, né? É, Você falou aí de cirurgia intraútero em bebês, claro, mas assim, a gente conhece as doenças cerebrovasculares, já aproveitando aqui o gancho dos bebês, usualmente em pessoas adultas e idosas, né? Mas criança também pode ter, só para a gente já aproveitar o gancho dos bebês, porque muita gente diz, é criança, a criança não tem pressão alta, a criança não tem diabetes, a criança não fuma, mas pode ter doença neurovascular também? Criança pode ter sim, e é muito comum, inclusive, né? A gente vê principalmente nas crianças prematuras, né, uma espécie de hemorragia chamada hemorragia da prematuridade, Isso. tá? Por conta de uma fragilidade ali nos vasos sanguíneos do cérebro, né? Então, quando o bebezinho vem ao mundo ali, é um choque para ele e acaba tendo um sangramento, que pode ser um sangramento pequeno ou um sangramento maior. Além disso, mais do que isso, não chega a ser uma doença dos vasos cerebrais, mas é uma doença do suprimento de oxigênio para o cérebro, que são as Uhum. anóxias, né? Então é muito comum, quando há um parto complicado, né? A,
a criança sofrer, o cérebro da criança sofrer uma falta de oxigênio, né? E aquilo vai funcionar como se fosse um AVC na criança, tá? E muitas crianças acabam ficando com sequela por conta disso, né? A gente conhece isso muito bem com o nome paralisia cerebral. Exatamente. Olha só, pessoal. Então, inclusive, das condições que você colocou aí, como por exemplo a hemorragia da prematuridade, anóxia, né, a falta de oxigênio, uma das consequências disso, que aí eu lido um pouco com a minha área aqui, são crises convulsivas, né, que a E a criança pode epilepsia, ter. Inclusive uma síndrome que é bem conhecida aí do pessoal, que é a síndrome de West. A síndrome de West secundária, né? Pode ser secundária a uma anóxia, pode ser secundária também a hemorragia ventricular. Então, pessoal, eu aproveitei para fazer essa pergunta nesse momento por causa da menção aqui aos bebês. O pessoal que está entrando aqui na live, obrigado aí pela presença. Quem não segue o perfil, eu peço que siga. Aqui no Instagram a gente tem bastante conteúdo sobre neurocirurgia funcional, neuromodulação, tratamento da dor, da epilepsia, tratamento do distúrbio de movimento, transtornos psiquiátricos, tratamento com cannabis medicinal. Vocês vão gostar bastante, o Instagram é bem movimentado. Doutor Samuel, fale um pouquinho então aí dos por que os vasos sanguíneos cerebrais são tão importantes e por que existe essa especialidade, né? Alguém que se dedica a cuidar especificamente desse segmento, né, da parte do nosso cérebro aí, que são os vasos sanguíneos, as doenças neurovasculares. bom, para esclarecimento, acho que no começo da live você chegou a mencionar um pouco disso, mas para que servem os vasos sanguíneos, né? Eles servem para levar o sangue ao cérebro, né? Então, ao tecido cerebral. Dentro do sangue a gente vai ter nutrientes, né? Então vai ter glicose, vai ter lá oxigênio, vai ter uma série de outras substâncias, né, que são importantíssimas para o funcionamento do cérebro. E além disso, a gente não pode esquecer que ele não funciona só como. Ele não só leva, mas ele traz também. Então ele Exato. traz as toxinas, né, que o cérebro produz. A gente não pode esquecer que o cérebro, quando ele consome lá a glicose, né, e o oxigênio, ele acaba produzindo aí o gás carbônico. Isso daí precisa ser retirado ali da circulação. Produz alguns ácidos também que precisam ser retirados daquela região do cérebro para que não haja uma lesão do cérebro. Portanto, a gente se dedica a isso, né, exatamente para tratar aquelas doenças, tanto que alterem o fluxo das artérias, né, que são os vasos que levam o sangue até o cérebro, e também o fluxo das veias, que são os vasos que trazem o sangue do cérebro para o coração, né? Além disso, tem outras doenças nos vasos sanguíneos, né, que elas podem levar a uma ruptura do vaso, então leva a um sangramento. Então esses sangramentos também são objeto do nosso estudo aí da nossa especialidade. Excelente. Olha aí, pessoal, fazendo um comparativo aqui para vocês entenderem. Imagina que você está na sua casa. Quem é que leva água para dentro da sua casa? Então tem toda uma tubulação na sua casa que leva água para que ela caia na torneira, para que você possa fazer as coisas. E quando você vai lá no banheiro, dá uma descarga no vaso, quando você limpa a sua casa e tem aquele ralo, o ralo tira aquela água suja, né? E então fica isso constante. Se entupir um dos vasos que leva, um dos tubos que leva, por exemplo, que leva para a torneira da pia da cozinha, aí não vai chegar, né? Não vai chegar água para você poder fazer suas coisas. E isso acontece até na casa das pessoas, né? De tanto elas lavarem louça, aquele caninho da pia vai acumulando gordura, vai chega lá um dia, tem que comprar lá um soda cáustica, um negócio, e botar lá dentro para desentupir, porque acaba entupindo com o tempo, né? Se cair algum pedaço de papel, algum pedaço de pano aí, acaba entupindo. Então, pessoal, é muito semelhante aí, para quem quer compreender melhor aí, é basicamente isso, esse sistema de tubos, vamos falar assim, que leva o que você precisa e tira aquilo que você não precisa. E o nosso cérebro, pessoal, a gente falou isso numa das curiosidades aí, que o Dr. Samuel também vai falar também de curiosidades aí pra gente, que o cérebro, ele é o maior consumidor de sangue, oxigênio e glicose do nosso corpo, porque ele funciona direto, até quando você está dormindo, o cérebro está trabalhando ali
loucamente aí para fazer uma série de coisas. Então, o nosso cérebro é o que mais consome assim durante o dia e consome quase um sexto. Você não tem cerca de um sexto de todo o sangue que circula no corpo, de toda a glicose que circula no corpo, é para manter o nosso cérebro funcionando. Então, ele é um órgão extremamente dependente do fluxo sanguíneo. Né? Tem órgãos que podem ficar horas, às vezes, sem receber sangue, que continuam funcionando, mas o cérebro não. O cérebro, se passar aí 5 minutos, já vai dar problema aí, que pode dar sequelas graves, né? E você E tem tinha uma falado aí de algumas curiosidades aí pra gente, Samuel? Coloque aí pra gente aí. Você falou do consumo de energia do cérebro, então só para o pessoal ter uma ideia, como curiosidade, hoje em dia, né, tem supercomputadores para mover aí as máquinas e os processos de inteligência artificial, que hoje em dia estão aí na vanguarda, né? A Exato. gente tá transformando o mundo aí com a inteligência artificial, tem ajudado bastante a gente em vários campos. E para você ter uma ideia, um computador desses grandes, tipo do chat GPT, ele chega a consumir a energia equivalente a uma cidade inteira, né? Então, o que eles estão fazendo para tentar reduzir isso daí atualmente? Eles estão utilizando de neurônios vivos. Olha Estão que legal. testando circuitos de neurônios vivos para quê? Porque o neurônio ele consome muito menos comparado com as máquinas, as placas de vídeo, os processadores, etc. Então, para você ter uma ideia, enquanto um supercomputador desse consome aí o equivalente a uma cidade consome por dia, o nosso cérebro ele chega a consumir mais ou menos em energia elétrica o que um LED precisa para funcionar. Então, Nossa. comparativamente, é muito pouco. Né? Então, ele aproveita de uma forma muito interessante a energia, né, que chega para ele. Então, essa que é a maravilha, né, do processo biológico do cérebro. Além disso, Excelente. eu vi que teve alguém que perguntou aí qual que é a diferença do AVC isquêmico e do hemorrágico. Foi logo que a gente entrou na live, o Foi. melhor que ontem 80. E- Então, basicamente, a gente falou, né? O AVC isquêmico, o que que é? A isquemia é quando falta suprimento de sangue, né? Então, comparativamente lá com o cano da nossa casa, é como se entupisse o cano, né? O AVC hemorrágico já é como se o cano estourasse, né? Uhum. Então, além de faltar água, né? Porque o corpo ele vai tentar meio que desligar a água para aquele setor, né? Fazendo uma coisa que a gente chama de vasoespasmo, né? Isso é um termo mais técnico, mas além de alterar o fluxo do sangue ali para o cérebro, também vai causar um sangramento, né? Então vai causar um efeito de massa ali em cima do cérebro, então é uma situação mais dramática aí quando a gente tem então a hemorragia. Uma coisa que é importante, né, para a gente cuidar da saúde dos vasos sanguíneos cerebrais, né, são cuidados com o que a gente chama de fatores de risco, né? O que são fatores de risco? São todas aquelas as situações, né, sejam doenças ou hábitos, né, que aumentam o risco de você ter um entupimento ou a ruptura de um vaso sanguíneo lá dentro do cérebro. Então, acho que o grande vilão aí que a gente conhece hoje em dia é a pressão alta, né, a hipertensão Exato. arterial. Ela é o principal fator de risco, né, o principal causador aí tanto do desenvolvimento de aneurismas cerebrais quanto do AVC hemorrágico, né, quando estoura o cano. Então, quando você controla a pressão arterial, você reduz drasticamente os riscos de ter esse tipo de doença, né? Acho que é importante falar isso. Além disso, a gente tem a questão do cigarro e do álcool, né? A gente sabe que o tabagismo, né, as pessoas que fumam, elas têm uma tendência a pressão delas subir mais, e a gente ter o que também? A gente ter uma degradação dos vasos sanguíneos, né? Isso não só do cérebro, do corpo como um todo, né? Então, do coração, né? Quem é tabagista, quem é fumante, então tem mais tendência não só a ter o AVC isquêmico, mas a ter também uma coisa que a gente chama de embolia de membros, né? E isquemia de membros, que pode levar a perder a perna, né? E o infarto do coração, né? Que é uma coisa que muitas vezes pode ser fatal, aí pode matar. Pessoal, muitas curiosidades aqui, olha. Doutora Neuci Zanon tá aqui. Oi, Neuci, um abraço. Essa Sexta-feira eu grande mando para mestre. você o texto aqui. Ricardo Ansai tá aqui.
grande amigo aí também contemporâneo do Samuel da residência. Alessandra Cabral está aqui, boa noite, obrigado aí pela. Guto SP também está aqui, a Tamis. Pessoal que ainda não segue o perfil, pessoal, segue aí, né? Pessoal que ainda não está seguindo, segue aí o perfil da FG Clínica. É muito importante aí para a gente levar essa mensagem para o maior número possível de pessoas, tá? Bom, a gente está falando aqui sobre as doenças neurovasculares. Há mais ou menos 3 semanas, 2 a 3 semanas, nós falamos sobre a importância do coração, né, e da pressão arterial para a saúde neurológica. Então, o Dr. Samuel acabou de reforçar aí, né, a importância de manter a pressão dentro da tubulação, essa pressão aí tranquila, porque se ela subir muito, ela estoura a tubulação e aí dá problema, né, como as hemorragias, e até também a obstrução do vaso com o tempo, e isso acaba prejudicando o funcionamento aí do cérebro, tá? E ele falou também muito aí da importância de controlar os fatores de risco. Então, Samuel, a gente poderia dizer, por exemplo, que o acidente vascular cerebral não é, na verdade, um acidente, porque, em tese, ele é totalmente, ou em grande parte, passível de ser evitado, não é? Pois é, acortou um pouquinho aqui, mas eu entendi bem o que você me falou. É, eu acho que o termo acidente, né, é uma coisa controversa, né? Sim, E, mas tecnicamente os acidentes em si são preveníveis, né? Mesmo acidente de trânsito. Então, acho que ainda cabe o termo acidente, né? Agora, de fato, né, a prevenção ela depende somente aí do indivíduo, né, da pessoa ter um estilo de vida, né, que vai fazer com que os vasos fiquem saudáveis até o final da vida. Tem algumas doenças, né? Então, doenças genéticas, principalmente, doenças, às vezes, do colágeno, doenças autoimunes, que o próprio sistema sim. imunológico ataca o nosso corpo, né? E causa o que a gente chama de vasculite, que é a inflamação dos vasos pelo corpo. Essas doenças, de fato, muitas vezes não se tem o que fazer para prevenir, né? E aí, nesse caso, é mais identificar a doença, né? E tentar controlar da melhor forma, né? Mas o que a gente sabe é que quanto mais você tiver atividade física, né, uma dieta balanceada, né, evitar então principalmente diabetes, pressão alta, tabagismo, né, e uma coisa que a gente acaba não falando muito, mas a gente vê bastante no hospital, né, muito abuso de droga, né, principalmente cocaína, né, e crack e alguns tipos de anfetamina, que são, digamos assim, drogas da modinha aí, né? Drogas Uhum. que aparecem e desaparecem, principalmente com uso recreativo aí, e as pessoas muitas vezes não têm a noção do risco, né? Que elas estão correndo quando fazem o uso desse tipo de substância, né? Então, tudo tem que ser controlado nesse ambiente aí dos vasos sanguíneos cerebrais. Olha, excelente, pessoal. E aproveitando esse gancho aí, Samuel, você falou da questão do uso de drogas, né, de entorpecentes, ele algo que pode dar o AVC, né, o derrame, em pessoas jovens. E usualmente a gente vê o derrame em pessoas idosas, a partir dos 60 anos, né? Usualmente é quando a gente vai ver. Agora, quando uma pessoa, por exemplo, entre 20 e 40 anos tem um AVC, ou tem uma hemorragia, um AVC hemorrágico, o que que usualmente causa isso? Já que essa pessoa muitas vezes não fuma, ou fumou pouco, ou enfim. O que a gente precisa primeiramente, né, é identificar o padrão do sangramento, né? Para isso a gente tem que fazer lá um exame, que é a tomografia do crânio, né? E muitas vezes, dependendo do padrão, nos pacientes jovens, é muito comum a gente ter hemorragia pelo aneurisma cerebral, tá? É uma hemorragia que ela costuma ser mais difusa, né? Ela se espalha ali para dentro do crânio pelo espaço onde circula o líquor, né? Então, chamada hemorragia subaracnoide. E esse tipo de hemorragia, ela tem uma série de curiosidades aí que eu vou falar aí para vocês daqui a pouco, mas principalmente vai afetar pessoas entre 35 e 60 anos, né? Então, pessoas antes da faixa etária do idoso, né? Pessoas de fato mais jovens, né? E adultos às vezes jovens.
Além disso, a gente esqueceu de falar, né, por enquanto não falou, de um dos grandes vilões de todas as doenças dos vasos, né, que é o colesterol. Né? Existem Colesterol. alguns estudos aí mais recentes, tirando, digamos assim, o peso tão grande que o colesterol tinha antes, mas de fato ele ainda continua sendo considerado um fator de risco para as doenças vasculares como um todo. Então, as doenças dos vasos, tanto do cérebro quanto do coração, quanto aí de todos os membros e dos órgãos, né? E curiosamente, né, o AVC ele tem a versão dele, né, a oclusão de um vaso, né, de forma aguda ou de forma súbita, né, ele tem a versão dele no restante do corpo, né. Então, quando você tem, digamos assim, um acidente igual ao AVC no coração, você tem um infarto do coração, né. Quando você tem um acidente desse no intestino, você tem uma situação super grave, né, conhecida como abdômen agudo vascular, né, um infarto mesentérico que a gente chama. E você pode ter isso no pulmão também, Uhum. né? Você pode ter os infartos hemorrágicos do pulmão, as embolias do pulmão, né? Que aí o mecanismo é um pouquinho diferente, aí não está tão relacionado com o colesterol, mas a gente tem também a doença nos membros, né? Isso. Nos braços e nas pernas, né? Então, isso Que daí muitas vezes leva até a amputação, né? Às vezes Sim, tem que. isso daí tem que ser considerado, né? Porque a doença do vaso, esse que é o grande, acho que é a grande sacada é que a população não é tão bem esclarecida. A doença, se você tem um órgão com um vaso doente, significa que você tem todos os vasos do corpo doentes, né? Então, um dos exames mais importantes que a gente tem para rastrear essas doenças, né? É um exame que quem costuma fazer ou é o neurologista ou é o oftalmologista, que é o fundo do olho, né? Uhum. O fundo do olho, né, indicando uma doença na retina ou nos vasos da retina, ele vai dizer para a gente, né, se existe um risco aumentado da pessoa ter essa lesão dos vasos no restante do corpo. Então, esse daí é um belo de um exame de rastreamento, né? Então, a pessoa hipertensa vai lá e fala, pô, mas por que que o médico pediu para ver o olho? O que que tem que ver o olho com a pressão? Né? Então, é por isso que tem que ver, porque às vezes altera lá o fundo do olho, os vasos, né, eles mudam a conformação, né, faz uma coisa que a gente chama lá de cruzamentos patológicos, e aí a gente começa a identificar, então, essas doenças nos vasos sanguíneos. Olha, excelente. Inclusive, essa parte da oftalmologia, pessoal, está evoluindo muito. E hoje, inclusive, usa muita inteligência artificial até para determinar o sexo da pessoa, quantas vezes ela fumou, quantos anos ela fumou. Tem uma série de informações que o fundo do olho dá. E, inclusive, pessoal, quando a gente olha no fundo do olho, né, com aquele aparelhinho, os equipamentos, na verdade, a gente está vendo o cérebro, tá? Porque a retina, ela é uma parte do sistema nervoso, vamos falar assim, né? É a única parte do sistema nervoso que pode ser vista de fora, porque fora ela a gente não consegue ver mais nenhuma outra, fica tudo escondido, né, dentro da calota craniana e das cavidades. Isso é uma curiosidade bem interessante aí, É muito bem lembrado. que a gente consegue ver usando um oftalmoscópio ou equipamentos mais sofisticados. E, Samuel, vamos lá. Mais uma dúvida aí que o pessoal colocou lá na caixinha de perguntas, né? Veia no cérebro também pode dar derrame, também pode dar problema. A gente falou muito de artéria, né? De suprimento, chegada de sangue. Mas, por exemplo, mulheres que tomam anticoncepcionais muitas vezes, que são um pouco lá sedentárias, e de repente começa com uma dor de cabeça que não para com nada, começa a ficar desorientadas. Aí vai uma trombose venosa cerebral. Como é que funciona esse negócio aí? Pô, a gente estava falando o seguinte, né? Os vasos como um todo, né? E os vasos compreendem tanto as artérias como as veias, eles servem para fazer o leva e trás do sangue, né? E dentro do sangue vão diluídos ali os nutrientes, né? Quando chegam no cérebro, e as toxinas quando o sangue vai embora do cérebro. Se por algum motivo começar a entrar sangue no cérebro e esse sangue não conseguir sair, o que que vai acontecer? Vai acontecer
exatamente um represamento dessas toxinas, né? Além disso, o próprio cérebro como um todo vai sofrer com o excesso do líquido, né? O sangue é líquido, né? Ele tem muita água dentro dele. Então ele vai começar a sofrer com aquele líquido que vai ficando represado ali dentro, né? Então, dependendo da extensão, né, desse entupimento de uma veia cerebral, ou seja, da trombose venosa cerebral, a gente vai ter então a gravidade maior ou menor nesse tipo de situação. Quando a gente tem uma trombose, digamos assim, parcial, né, de uma veia cerebral, muitas vezes os sintomas são muito frustros, né, são sintomas muito leves e às vezes passa despercebido uma dor de cabeça, ou às vezes uma pessoa com dor de cabeça e vomitando, ou às vezes uma situação em que a pessoa pode ver algumas luzezinhas ali piscando, né? Ter umas alterações visuais, algum tipo de formigamento, né? E muitas vezes, quando é uma coisa mais grave, a pessoa ela vai ter uma dor de cabeça bastante forte, ela pode ter então alterações cognitivas, né? Ou seja, alterações da percepção, alteração da consciência, chegando até a poder ficar em coma. Isso vai depender muito, obviamente, da região, né, que for acometida e, ao mesmo tempo, como eu disse, né, da quantidade de sangue que vai conseguir passar ou não pelas veias. Muito interessante, pessoal. Então, principalmente as mulheres, né? Mulheres, uso de anticoncepcional, elas ficam sob, digamos, assim como pode dar aquilo na perna, né? A trombose na perna, que a perna fica inchada, fica roxeada. Isso pode acontecer também no cérebro. E é uma situação bem, digamos assim, bem delicada, que se não for tratada adequadamente, pode inclusive levar a pessoa à morte. Tá? E parece uma. E às vezes é difícil de diagnosticar, às vezes demora, e, enfim, tem que E ter esse muitas cuidado. vezes, aí, eu não sei se tem alguém aí ou algum parente de quem está na live aí que já teve esse tipo de doença, né? Você pode falar, poxa, uma trombose, né? Então teve um entupimento. Só que muitas vezes esse entupimento da veia, ele pode levar a um sangramento, né? Uhum. Porque sobe lá a pressão dentro dos vasos do cérebro, né? E ele acaba estourando, porque a pressão começa a ficar insustentável, digamos assim. Então, é muito comum, né? Essa pessoa que tem um sangramento por trombose, o médico vai lá e indica o uso de um anticoagulante, um remédio que afina o sangue, né? E aí a pessoa fica confusa. Ela fala, poxa, mas a pessoa está com sangramento. Tem até médico que fica confuso com isso, É verdade. né? Poxa, mas a pessoa está com sangramento no cérebro, ela vai tomar um anticoagulante, não vai aumentar o sangramento? Pois é, você precisa ver a causa desse sangramento. Se a causa for uma alteração da coagulação, é óbvio que você não vai dar o anticoagulante. Mas se a causa for uma dificuldade no escoamento do sangue, faz todo sentido você dar o anticoagulante, porque a partir daí você vai facilitar com que aquele coágulo saia da veia, né? E aí você vai ter o retorno então ao fluxo, né? Ou seja, ao escoamento normal do sangue, o que vai favorecer a não ter um outro sangramento daquele. Exatamente, pessoal. Então, ficar de olho aí. Tem a pergunta aqui da Samaira Carvalho, muito interessante. Ela falou que ela tem um meningioma na cabeça. Falaram que o meningioma poderia dar um AVC nela. Ela pergunta se isso é verdade. Ela fez a retirada de metade, mas parece que ela não tem nada. Imagino que ela não tenha nenhuma queixa, tá? Tumores, vamos falar assim, tumores cerebrais. Eu sei que o meningioma é um tumor muito comum, né? Assim, acho que é o segundo, né? O segundo tumor cerebral, a segunda linhagem mais comum de tumor cerebral, depois dos gliomas. E ele muitas vezes dá em mulheres que estão em idade fértil também, a gente vê muito, ou que fazem uso de terapia hormonal. Mas um tumor cerebral, dentre eles o meningioma, pode dar um AVC? Pois é, essa é uma pergunta muito interessante que ela fez. É claro que a gente precisa considerar uma série de detalhes, né, de cada caso, mas eu enxergo aí pelo menos dois ou três motivos pelo qual o meningioma pode levar ao AVC. O primeiro deles é que os pacientes com meningioma, né, a gente ainda não tem certeza e não sabe exatamente por quê, mas eles têm o que a gente chama de hipercoagulabilidade, ou seja, eles têm uma tendência a formar coágulo dentro dos vasos. Só por isso
teoricamente o risco já é um pouquinho aumentado, né? Mas principalmente, né, nos vasos da periferia. Nos vasos cerebrais, a gente não tem como precisar essa relação. Tá? Uma outra situação, o meningioma ele é um tumor, né, que cresce da meninge, e para chegar no cérebro, os vasos cerebrais, né, as artérias principalmente, elas precisam, bom, as veias também, né, os dois, é, eles precisam entrar pela meninge, né, as artérias, e as veias, elas estão, as principais, elas estão, digamos assim, dentro da própria meninge, né? E quando eu digo dentro, não é que é como se a meninge estivesse recobrindo o cérebro e a veia está ali por dentro. Não, ela está inserida mesmo no tecido da meninge, né, da dura mater. Então, muitas vezes, o que acontece? Se você tiver esse tumor invadindo uma dessas estruturas, né? Então, seja uma artéria carótida, seja um seio venoso, né? Que é o nome que a gente dá para as grandes veias cerebrais, de fato você pode desencadear um AVC. Por quê? O sangue vai passar com uma velocidade diferente. Dois, ele pode turbilhonar ali. E três, o tumor pode acabar por fechar de vez ao vaso, né, e levar a uma trombose naquela região. Então, sim, a possibilidade de haver um AVC para quem tem o meningioma existe, né, mas obviamente não é de todos os casos. E tem outros tumores cerebrais também, pessoal, que eles não só podem atrapalhar a circulação venosa, né, a retirada, mas alguns podem, que assim, ó, o tumor cresce, as células do tumor crescem e essas células do tumor precisam de sangue. Então, muitas vezes o tumor cresce e leva com ele um monte de vasos sanguíneos para poder nutrir esse tumor que está crescendo. E tem alguns tumores, por exemplo, os melanomas, né? Os tumores renais, as metástases, que elas mesmas podem provocar como se fosse um sangramento no cérebro, devido à grande quantidade de vasos sanguíneos que elas têm. Então, não é incomum, muitas vezes, o paciente chegar no hospital com um derrame e quando a gente vai investigar por que ele teve esse derrame, descobrir que ele tinha um tumor. E aquele tumor foi que explodiu ali e acabou tá tendo uma buzina aqui, eu acho que é alguma moto, carreata aqui da prefeitura. Então, pode acontecer isso também, tá, pessoal? De algum tumor ser descoberto em vigência de um derrame causado por ele, tá? O portal High Speed, legal, tá aqui, tá dando boa noite, portal High Speed, perfil. A dona Josicleide fez uma pergunta aqui de epilepsia, tá, dona Josicleide? Eu vou responder aqui rapidamente, mas eu já quero aproveitar a deixa para convidar vocês. Amanhã a gente vai ter um evento aqui em Belém do Pará, presencial, que é Juntos pela Epilepsia. O evento vai ocorrer das 19 às 22 horas no auditório do Hospital Offiloiola, que é o nosso hospital aqui da residência de neurocirurgia, tá? Quem quiser participar, o evento é presencial e é mediante inscrição. Então, pode me mandar uma mensagem aqui no direct, que eu mando o flyer para você se inscrever, tá? Vai ser muito bom, vai estar aqui a doutora Daniela Bezerra, da Faculdade de Medicina do ABC, que vai falar sobre epilepsia, e a Larissa Sorg, que vai falar sobre o estimulador de nervo vago, que muitas pessoas aí têm muitas dúvidas e querem saber mais sobre ele. E também haverá um coffee break, e também um certificado fornecido pelo próprio hospital, tá bom? Então, quem tiver interesse em participar, entre em contato comigo no direct, porque como as vagas são limitadas, acho que tem pelo menos, mais ou menos umas 15 vagas, e eu mando o link para inscrição aí para o direct, tá bom? Então, Josicleide, acredito que você vai estar amanhã no evento, então aí você vai falar bastante, a gente vai falar bastante lá de epilepsia. Isso aí, a Josicleide já fez a inscrição dela aí, então, quem quiser, mande contato para mim no direct, que aí a gente faz, tá bom? Pessoal, uma outra curiosidade que o pessoal pergunta bastante, Samuel. Um vaso pode nascer mal formado, né? Boa. Essa é muito boa. O vaso tanto pode nascer mal formado, quanto ele pode nascer com uma tendência, né, a ter uma deformidade ou ter uma alteração na parede dele, né?
Quando ele já nasce mal formado, a gente muitas vezes tem situações em que a gente chama de malformações vasculares, ou seja, malformações dos vasos sanguíneos. No caso do cérebro, né, a que a gente conhece, que é a mais comum, são as MAVs, né, a malformação arteriovenosa, que é quando a gente tem, então, uma artéria e uma veia, né, tanto o vaso que leva o sangue quanto leva o sangue até o cérebro, quanto o vaso que traz o sangue do cérebro para o coração, esses vasos estão comunicados através de uma rede, um novelo, né, um verdadeiro novelo de vasos, então, que são mal formados, que não são nem artérias nem veias, né, são vasos que têm a parede toda defeituosa e que podem levar a um aumento da tendência de sangramento e também de crises epiléticas nessas pessoas. Ah, muito interessante, então. Aí, Samuel, quais são os exames que usualmente um neurologista, um neurocirurgião, um médico assistente pede para saber se o vaso sanguíneo está bom, se não está? É possível a gente ah, tentar prevenir? Eu sei que controlando os fatores de risco, assim, você já está prevenindo, mas existe algum exame que ajude aí nessa tomada de decisão, ou alguns exames? Para rastreamento, a gente tem lá o fundo de olho, né, que a gente já falou, mas quando a gente pensa mais especificamente no cérebro, né, não pensa nos vasos como um todo, a gente tem que lembrar de estudar a- as artérias cerebrais, né, e isso a gente tem um exame que é não invasivo, que é o ultrassom Doppler, que pode ser feito das carótidas, né, aqui no pescoço, né, e das vertebrais. Lembrando que para o vaso chegar lá no cérebro, dentro do crânio, ele tem que passar pelo pescoço, né? Então a gente se aproveita disso, né, para ter acesso a ele e conseguir, então ver como é que está a parede desse vaso. O Doppler ele consegue também ver o fluxo, né? Se está tendo uma boa vazão então do sangue ali por aquele vaso ou não. Os exames mais modernos que a gente tem atualmente, né, são a angiorressonância e a angiotomografia, que são exames que a gente pede muito no consultório, né? A angiotomografia, ela é um exame muito bacana. Hoje em dia a gente tem técnicas de reconstrução 3D, né? Principalmente em situações de emergência, né? É um exame muito bom porque ele é um exame bem acessível e bem rápido. A angiorressonância, quando é um paciente do consultório, paciente ambulatório, a gente acaba pedindo a angiorressonância por ser um exame, digamos assim, com um pouco menos de risco, né? O contraste que é utilizado é um contraste mais benigno, digamos assim, né? Mais bonzinho. E é um exame que não usa radiação, né? Então a gente não usa então uma raio-x, né, para fazer o exame da ressonância magnética. Esses acho que são os principais exames, tá? E tem a angiografia cerebral, né, que é O o famoso cateterismo, cateterismo, é, né? tem o cateterismo dos vasos cerebrais, que pode ser feito ali tanto pela artéria radial pelo braço, quanto ali pela artéria femoral, que fica ali na virilha, né? Mas comumente no coração o pessoal ainda faz muito pela artéria radial, né? No, no cérebro a gente costuma fazer a arteriografia mais ainda pela femoral mesmo, né? Ali Na pela virilha. virilha. Então, mas é um cateterismo igual ao do coração, só que em vez de ir até o coração, a gente vai até a artéria do cérebro ali, né? E injeta ali um meio de contraste, bate o raio-x, e nisso a gente consegue ver, desenhar o trajeto aí das artérias cerebrais. Hoje em dia, a gente tem equipamentos super modernos que reconstroem isso em terceira dimensão. A gente consegue ver muitas vezes, o legal da arteriografia é que ela é um exame dinâmico, então a gente consegue ver o contraste fluindo, né, através do raio-x ali, né, pelo vaso, e consegue ver as deformidades, consegue ver, então, toda a anatomia dos vasos. E uma peculiaridade, aí você pode falar mais um pouquinho, Samuel, é que o cateterismo ele pode ser tanto para diagnóstico quanto para tratamento de algumas condições, claro, né? Como aneurisma, às vezes uma dissecção de artéria, às vezes até uma trombose mesmo. Hoje você consegue retirar, por exemplo, trombos, né, de dentro de vasos. E muitas vezes a pessoa que tem um AVC isquêmico, uma isquemia, às vezes ela recupera muitas vezes a função dela, algo que era impensável 10, 20 anos atrás, assim, né? Hoje já se faz de rotina, assim, nos centros de AVC.
Pois é, na semana que vem a gente vai ter inclusive um evento online falando de AVC, né, aqui em São Paulo, que Hum, é organizado pela Secretaria Municipal de Saúde, que é sobre a conscientização do AVC. Então a gente vai ter um ciclo de palestras, né? E sim, hoje em dia, infelizmente, principalmente no serviço público, tem poucos locais que dão conta de fazer esse tipo de remoção do trombo, né, no AVC isquêmico, por cateterismo. Né? Infelizmente, ainda são poucos locais no Brasil que fazem. Aqui em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, a gente tem aí 3 ou 4 hospitais da rede do SUS que fazem, né? E nenhum deles faz 24 horas. Né? Nenhum deles funciona 24 horas esse serviço. Então, isso é uma coisa que ainda a gente, obviamente, está batalhando para que se torne, digamos assim, mais rotineira, né? Mas assim, é bem interessante a gente ver como o tratamento do AVC mudou de uns anos para cá, de quando a gente fez residência para cá, né, Francinaldo? Então, exatamente. em 20, de 15, 20 anos para cá, as coisas mudaram bastante, né? A gente usa muito mais o que a gente chama de trombolítico, né, que é um remédio que vai lá e dissolve basicamente o coágulo, né, e faz com que o sangue volte a circular quando os vasos estão entupidos, né? Então a pessoa que está lá com uma alteração do AVC, às vezes está com uma boca torta, está com o braço sem mexer, na hora ela volta a mexer, a boca desentorta e é uma coisa que é muito milagrosa de se ver, é muito bonito, muito interessante também do ponto de vista científico, né? Mas acho que uma das maiores emoções que eu tive na minha vida como médico foi ver uma trombólise de AVC na sala de emergência, né? Porque eu lembro até hoje, estava na residência, a paciente ela chegou sem conseguir falar, né? A gente Uhum. identificou que era um AVC e fez a tomografia para ver que não tinha, se não tinha sangramento, né? Porque é Uhum. um dos critérios para você dar esse remédio, né? É, que é não ter esse tipo de alteração, sangramento na tomografia. E eu lembro que a gente fez a infusão da droga e a paciente ela começou a falar na hora e os olhos delas marejaram assim, ela começou a chorar de emoção, né? Então é uma coisa muito interessante, muito bacana aí. São coisas gratificantes que a medicina traz aí, né? Ah, legal. Olha aí, pessoal. Então, quem puder participar do evento aí é online. Imagino que seja gratuito, não é, Samuel? Sim, é gratuito. Pronto. Se você puder, depois pode compartilhar aí com a gente. Pode compartilhar comigo lá no WhatsApp, o link, se tiver um link para inscrição, que eu repasso aqui para o Tá, pessoal, tá? eu vou Isso te é, mandar sim. isso é muito importante, pessoal, porque, veja, qualquer um de nós, estou falando aqui, ou qualquer um dos entes queridos nossos, pode ter um AVC. A gente nunca sabe. Claro, por mais que a gente tome todas as medidas, ainda existe o risco da genética, da idade, que a gente não consegue mudar. Mas então é muito importante a gente se conhecer um pouco, reconhecer que se a pessoa está tendo um AVC e levá-la imediatamente a acionar a emergência, porque, como a gente fala, tempo é cérebro, né? Quando o cérebro fica muito tempo sem receber sangue, por exemplo, no caso do AVC, você tem um tempo para agir ali, para recuperar aqueles neurônios ali que ainda não morreram. Então, tempo é cérebro. Pessoal que está entrando agora no perfil, sejam bem-vindos. Quem não segue aí, siga o perfil, tá, pessoal? Que aqui a gente tem bastante conteúdo para vocês da área de neuromodulação, epilepsia e cannabis medicinal, tá bom? Vai ser um prazer muito grande ter vocês aqui. Samuel, a gente está chegando aí nos nossos minutos finais. Você viu que passou rapidinho aí, Voando, né? né? Voando, literalmente, tá? E quero reforçar o convite aí para o evento aqui, Juntos pela Epilepsia, amanhã, presencial lá no Hospital Filoiola. Quem quiser se inscrever, inscrição gratuita, com certificado, vai ter um coffee break também, uma palestrante top de linha, que é a doutora Daniela Bezerra. Só me mandar mensagem no direct que eu mando o flyer para inscrição, tá? A inscrição é feita via QR Code. Quem se inscrever tem que ir, tá, pessoal? Porque o evento é presencial e as vagas são limitadas. Fale um pouco aí, Samuel, um pouco da medicina aeroespacial aí, um pouquinho pra gente, uma curiosidade. Eu sei que a gente fez o curso juntos lá, né? Você seguiu aí, avançou muito mais aí que eu lá no campo de Marte. E
pouquinho aí de curiosidade também, né? Além de médico, o doutor Samuel ele é extremamente poli, né? Ele é piloto de avião, piloto de automobilismo, também é poliinstrumentista, toca vários instrumentos, tem uma banda. Mas queria que você falasse um pouquinho aí para a gente sobre um pouquinho da medicina aeroespacial. Muita gente tem medo de ter um AVC quando entra no avião, por exemplo, né? Então acha que isso pode interferir. A medicina espacial é um ramo da medicina, então, que estuda os efeitos do voo, principalmente no corpo humano, né? E, resumidamente, a gente pode ter efeitos em todos os órgãos do corpo, Sim, né? Isso tanto do voo no espaço, né? Quanto no voo aqui na atmosfera mesmo, né? O voo de avião ou voo de balão, enfim, o voo que você for fazer. Ah, as principais alterações que eu acho que é interessante as pessoas saberem, né, com relação a doenças neurológicas e o voo, é que quando você voa numa altitude muito alta, mesmo no avião que tem a pressurização, a quantidade de oxigênio disponível no ar ela fica menor, né? uhum, E essa quantidade de oxigênio diminuída, né, ela pode levar, então, quem tem epilepsia, por exemplo, a um aumento do risco de crise epilética, né? Quem tem tumores cerebrais, né, ou alterações cerebrais prévias também aumenta o risco de crise, tá? Às vezes é um aumento sensível, mas isso tudo vai depender da distância que é voada, principalmente. Além disso, o ambiente de cabine, aí a gente está falando só de avião pressurizado mesmo, é um ambiente extremamente seco, né, e um ambiente uhum. extremamente frio. Isso significa o seguinte: você tem uma desidratação, né? E você aumenta a chance de você ter uma hipertensão também, porque o frio leva à hipertensão, né? Então, de fato, você pode ter um aumento, sim, do risco de uma doença vascular, né? Então, principalmente, tanto um AVC isquêmico quanto hemorrágico, numa situação em que você está em voo. Então, de fato, esse tipo de coisa pode acontecer. Ah, pacientes que já tiveram AVC, a Travou um pouquinho aqui a internet aqui do Samuel. A gente está falando ciência, aqui um né, pouco para os nossos sobre. colegas. Então, todos os É que dias, travou um pouquinho aqui, Samuel. Tudo bem agora? todos os dias a gente Travou um passa pouquinho. por. Oi, Então, todos voltou. os dias. Tinha travado aqui um pouquinho aqui. Mas Ah, você está entendi. pessoas que já tiveram AVC, aí daí travou. Então, as pessoas que já tiveram, né, pessoas com doença neurológica, elas podem voar, né, desde que aconselhadas aí pelos seus respectivos médicos que as acompanham, né, e muitas vezes o médico que acompanha, às vezes não sabe se a pessoa pode ou não voar, e aí ela recorre a um profissional, por exemplo, eu, né, então eu recebo muita ligação de neurologista, neurocirurgião e médicos de outras áreas, né, perguntando muitas vezes, poxa, essa pessoa pode voar, essa pessoa não pode, tal, como é que é, o que que eu tenho que fazer, tem que dar oxigênio, não tem que dar, né? Então é muito interessante esse tipo de troca aí que a gente tem com os nossos pares aí, é, por assim dizer. Mas Bom, acho que eu posso dar só um recado rapidinho? claro, por favor, fique à vontade. Depois já vou finalizar aí e deixar o convite para a próxima live, hein, pessoal? Medicina aeroespacial e saúde neurológica. A gente vai combinar aí com o Samuel. E ele vai fazer essa live de dentro da cabine de um A360 aí para mostrar para a gente aí, tá bom? Então, eu gostaria de primeiro agradecer o convite aí ao Dr. Francinaldo, né, Obrigado. dizer que eu sempre fico muito contente quando a gente se encontra nos congressos, a gente troca muitas experiências, lembra aí do nosso tempo da residência, então a gente passou por muitas coisas e muito aprendizado juntos. Então isso é uma coisa, pessoa porque eu tenho muito carinho. Excelente profissional, isso aí não tem nem o que dizer. Obrigado. Eu queria fazer alguns agradecimentos para algumas pessoas aqui, né? Então, queria agradecer ao nosso presidente eleito da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, o Dr. Paulo Henrique, né? Que agraciou a gente com o Grande convite doutor para Paulo. fazer parte da diretoria, né? Então, no biênio 25-26, a gente vai estar fazendo parte da diretoria aí junto com
o nosso presidente aí, o Dr. Paulo Henrique. Ah, e vou mandar um agradecimento, óbvio, né, para a doutora Neuci Zanon, que está aqui acompanhando a gente, né? Grande Ensinou muito para a doutora. gente, doutor Sérgio Cavalheiro. Ah, e também o, queria fazer um convite para um simpósio que a gente vai ter Brasil-Japão, tá? Uhum. Vai ser no dia 9 e 10 de novembro, simpósio Brasil-Japão de Neurocirurgia Vascular. Vai ser lá no Hospital Santa Catarina. Quem está organizando é o professor Eberval, então o último agradecimento fica para ele, Eberval Gadelha, professor lá do HC. A gente vai ter grandes nomes da neurocirurgia vascular do mundo, como o professor Lawton, que é lá dos Estados Unidos, e vai ter grandes nomes aí do Japão também palestrando. A gente foi convidado para dar palestra também, então eu vou estar palestrando também. E o mais interessante, essas palestras são voltadas para o público da área da saúde e médicos, né? Sim. Preferencialmente neurocirurgiões, e a inscrição é grátis, tá? Legal. E o evento é presencial, podem ser feitos no site da Panamedical, tá? Então, esse daí é o último recado que eu queria dar. E então, um abraço a todos que participaram da live aí. Queria agradecer aí a todos que dispuseram do seu tempo para ouvir a gente falando aqui. Obrigado, Samuel. Depois, se você puder me mandar, eu já vi lá a questão da divulgação do simpósio do Brasil-Japão, né? Então a gente vai divulgar aqui no Instagram para quem tiver, para quem tem colegas médicos aqui também, para quem quiser participar. E também do outro evento lá também, depois você me manda aí o link, que aí a gente divulga aqui para o pessoal do evento online, que vai ter agora aí para frente, tá? Pode deixar, vamos Obrigado a mandar sim. todos aí que participaram da live com a gente, obrigado aos novos seguidores aqui do perfil, muito obrigado a todos aí, obrigado ao Samuel mais uma vez, e já fica um convite para a gente fazer uma live sobre medicina aeroespacial e saúde neurológica, depois a gente pensa num nome aí bem legal, tá bom, Samuel? Obrigadão aí, sucesso para você, tudo de bom, e até a nossa próxima live. Até, pessoal.